Eu vou dizer logo, se for abrir mão do horário, eu vou pular fora do caminhão. Se vê que não vão fazer mais o horário, pra mim não tem sentido mais não. Não, tome ver com a maioria aí, se for pra não fazer o horário, chega cedo, vocês veem que eu vou procurar outra coisa aí, Deus vai me preparar outra coisa aí pra mim aí, eu vou me sair de caminhão. O gostoso é o horário, pô.